Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós estamos mais uma vez com alegria e com gratidão a Deus em nosso coração aqui para transmitir mais um trecho das Escrituras Sagradas. Nós rogamos ao Senhor que dê sabedoria e discernimento a todos aqueles que nos acompanham, que esta palavra seja enriquecedora para você. E nós queremos dar um destaque aqui aos versículos 10 e 11 do capítulo 11 do livro de Provérbios, que nós também estamos considerando aqui semanalmente. Então, versículos 10 e 11 do capítulo 11 do livro de Provérbios dizem para nós: no bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos, há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Nós temos aqui alguns princípios muito importantes para observar, pelo menos dois grandes princípios muito relevantes. O primeiro deles é que a nossa vida pessoal, aquilo que nós fazemos, não é, individualmente, tem algum tipo de repercussão, tem algum tipo de impacto, exerce algum tipo de influência na comunidade em que nós estamos inseridos. Tudo que nós fazemos traz algum tipo de repercussão na família, na igreja, na sociedade, na vizinhança, na cidade, no país em que nós nos encontramos. Isso é óbvio. Muitas vezes, algumas pessoas tentam argumentar que tudo que elas fazem na vida delas, em relação à vida delas, dizem respeito apenas e tão somente a elas, não é? E àqueles que lhe estão próximos, aos seus conhecidos. Isto é verdade apenas em parte. Não é? Porque existem questões que são da vida privada de cada sujeito, da vida privada de cada um. E estas questões devem ser realmente respeitadas. Não é? Há um limite no qual nós podemos sim e temos sim o direito de nos expressarmos, de pensarmos, né, de termos algumas ideias que são muito particulares. Há um limite em que nós podemos sim, juntamente com os nossos familiares ou até mesmo sozinhos, tomar determinadas decisões. E há um limite também para essa liberdade. Todavia, há uma série de conceitos que, quando são expostos, ou há uma série de atitudes e posturas que, quando são assumidas, não é, como um estilo de vida que o sujeito toma para si, isto afeta a comunidade de uma forma positiva ou de uma forma negativa, porque ninguém vive isolado, porque ninguém vive em uma bolha, porque nós estabelecemos relações de interdependência e nós influenciamos outras pessoas, assim como somos influenciados por outras pessoas também, não é? Então, se nós temos cidadãos virtuosos em um determinado espaço, em um determinado lugar, em um determinado ambiente, se nós temos cidadãos conscientes, responsáveis, se nós temos pessoas que levantam boas bandeiras, então nós temos uma cidade que pode sim prosperar, que tem potencial para prosperar, e a prosperidade daquela cidade se dará pela virtude e pela nobreza, e eu não estou falando aqui de nobreza no sentido de status ou posição social, mas pela nobreza das atitudes de seus conterrâneos, de seus cidadãos. Não é? Quando os líderes, então, atuam dessa forma, mais ainda nós vamos poder observar que o caminho natural de uma cidade, de um país que tem cidadãos, não é, com este grau moral elevado, é justamente prosperar. Né? O caminho dessa cidade é a prosperidade, é uma cidade que vai se desenvolver muito bem, porque ela tem valores, porque ela tem princípios norteadores, não é? Porque o trabalho ali é valorizado, porque a vida ali é valorizada, porque a família ali é valorizada, porque Deus ali é valorizado, não é? E dentre outras questões que nós poderíamos aqui colocar.
né? Então, aquilo que o indivíduo faz, aquilo que o indivíduo pensa, né? E a maneira como o indivíduo procede entre os seus pares, vai, de algum modo, trazer impacto e repercussão no lugar onde ele vive, onde ele habita. Por isso, então, o versículo 10 diz que no bem-estar dos justos exulta a cidade, perecendo os perversos, a júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, né? Mas pela boca dos perversos ela é derrubada. Então, observem que esse primeiro princípio aqui está sendo colocado para nós, não é? E também o justo, quando ele prospera, quando ele alcança os seus objetivos, ele também pensa na sua comunidade, né? O justo, ele tem um coração generoso. O justo, ele tem solidariedade. O justo, ele costuma partilhar das suas vitórias, das suas bênçãos, com aqueles também que estão com ele, participam da sua vida de algum modo, né? Então, quando as pessoas observam que há determinado gesto aprovado, determinado gesto louvável da parte de um justo, quando as pessoas observam que um filho de sua terra prosperou, né? Um filho da sua terra alcançou degraus importantes na sua caminhada, se tornou um homem bem-sucedido, né, naquilo que ele buscou fazer de sua vida. Então essa cidade se alegra, essa cidade se exulta, porque ela sabe que a prosperidade do seu cidadão, do seu filho, representa também a sua própria prosperidade, né? Os olhares de outras pessoas são atraídos para aquela cidade, e isso de uma forma positiva, né? Muitas vezes, esse indivíduo que conseguiu alcançar os seus objetivos se torna um benfeitor da sua própria cidade, não é? E há todo um reconhecimento que é dispensado também a este sujeito. Portanto, no bem-estar dos justos, a cidade exulta, né? A cidade exulta por ter ali um dos seus filhos conseguindo alcançar objetivos importantes, e também exulta porque ela sabe que aquilo que os seus filhos virtuosos conseguem angariar em termos de reconhecimento, né? Em termos de prosperidade, em termos de serem reconhecidos como cidadãos de elevado valor e moral e de elevados princípios, isso vai trazer benefícios, de algum modo, isso vai trazer benefícios para aquela cidade, não é? Então esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, também muito importante no texto, é que, observem, não existe neutralidade quando nós pensamos aqui em certo e errado, quando nós pensamos aqui em verdades em justiça, né? Quando nós pensamos aqui em conceitos que, na verdade, a Bíblia coloca para nós que são conceitos absolutos, né? Nós muito bem sabemos o que é certo, o que é errado, não é? E Deus também coloca isso diante de nós. Na verdade, esse senso de justiça que nos guia, né, que nos fazem interpretar as coisas todas que estão ao nosso redor, foram implantadas, semeadas em nosso coração pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus, né? Então, nós cremos que existem coisas que são absolutamente certas e coisas que são absolutamente erradas, porque Deus colocou no nosso coração a exata compreensão disso. E por que eu estou colocando estas coisas? Porque, mais uma vez, o autor do livro de Provérbios faz um contraste entre o justo e o perverso. E ele vai dizer que se por um lado a cidade exulta com o progresso dos justos, por outro lado a cidade comemora, não é? E rejubila quando os perversos perecem, né? Por que o texto coloca isto para nós dessa maneira? Ora, faça o raciocínio inverso.
não é? Se nós temos cidadãos que promovem a maldade, a violência, a crueldade, se nós temos líderes que também ecoam estas coisas, né? E se tornam opressores de seu próprio povo, eles não farão falta alguma, não é? E eles não deixarão saudade nenhuma para aquela comunidade. Esse é o ponto que é colocado aqui para nós. Por mais triste que isso seja, não é? Porque as pessoas têm dignidade, elas têm valor pelo fato de serem, sim, a imagem e semelhança de Deus. Mas o desvio ético em determinados casos é tão grande, é tão desproporcional, é tão prejudicial para a vida de um determinado povo, que a ausência dos sujeitos que praticam a maldade e que andam nestas vias tortuosas não fará não trará nenhum tipo de tristeza para os moradores, né? Na verdade, eles celebram quando os perversos desaparecem, ou quando eles somem, ou quando eles de alguma forma são castigados, ou quando eles de alguma forma perecem, né? Então o texto está nos colocando exatamente isso. Vejam que a história da humanidade mostra que muitos tiranos, muitos homens que se tornaram opressores do seu próprio povo, muitos genocidas, quando morreram, quando foram destruídos, quando perderam suas batalhas, né? Eles tiveram, isso trouxe como repercussão a celebração. Quer dizer, gente do seu próprio país, gente da sua própria cidade, celebrou o fato de não ter mais diante deles, né, alguém que, de uma forma arbitrária, de uma forma opressora, geria, né, aquela cidade. Por isso é que no bem-estar dos justos exulta a cidade, mas perecendo os perversos a júbilo. Né? Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Vejam, Deus abençoa uma cidade, Deus abençoa uma nação em que os cidadãos temem ao seu nome, né? Em que nós podemos encontrar ali indivíduos que estão bem determinados a fazer aquilo que é bom, né? Deus abençoa uma terra, Deus abençoa uma nação cujos filhos, né, entendem o que é certo e o que é errado, e separam e distinguem bem o que é certo e o que é errado. Isso tem sido um grande problema na sociedade contemporânea, pós-moderna, em que nós estamos vivendo. Não é? Muitas vezes o certo e o errado têm sido distorcido, e isso não é bom. O certo e o errado, eles estão colocados diante de nós, nos mandamentos que Deus também traz para nós. Não é? A palavra de Deus apresenta isso de uma forma muitíssimo clara. E nós sabemos disso por causa da nossa própria consciência. Existe uma consciência em nós que grita e grita alto para dizer o que é certo e o que é errado, e isto não pode ser ignorado. Não é? Então, quando fazemos o que é bom, o que é proveitoso, o que é correto, o que é justo, o que é verdadeiro, nós percebemos que nós exercemos influência sobre outras pessoas e sobre outros grupos. A cidade e a comunidade em que nós estamos tende a prosperar se este comportamento se tornar generalizado, não é? E a bênção do Senhor também se estabelece com isso. Então Deus abençoa aqueles que estão defendendo o que é certo, aqueles que estão promovendo o bem. Por outro lado, né, os perversos, eles podem ser castigados pelo Senhor. Ao invés de serem abençoados, como os justos são, muitas vezes eles são castigados, punidos, muitas vezes perecem, morrem. Existe celebração, não é, com a ausência deles. Né? Então vejam que destino triste, né, que tem os perversos aqui no linguajar do livro de Provérbios. É interessante que em algumas civilizações, não é? Ou em algumas nações, quando alguns tiranos morrem, muitas vezes os seus cidadãos são obrigados a expressar uma tristeza fingida, né? Eles são obrigados até a chorar
como se de fato estivessem ali com um sentimento de pesar pela passagem do líder. Na verdade, eles são oprimidos e obrigados, muitas vezes, a agir desta maneira, né? Porque os tiranos também, lá no fundo da alma deles, sabem quando eles não são queridos nem amados pelo seu próprio povo em função de suas atrocidades, não é? Agora, cabe às lideranças, não é, promoverem o bem e combaterem o mal, né? E cabe à sociedade deixar bem claro para os seus líderes e também para os seus cidadãos o que é certo e o que é errado. Nesse sentido, cabe à igreja e cabe aos crentes falarem com clareza também aquilo que nos ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus traz para nós conceitos e princípios que são inegociáveis, mas que têm sido relativizados em uma sociedade que cada vez mais culturalmente, ideologicamente, se afasta de determinados referenciais e parâmetros, não é? Os governantes, eles deveriam, com certeza, fomentar o bem, estimular o bem, recompensar o bem que é praticado pelos seus cidadãos, ao mesmo tempo em que eles deveriam reprimir o mal devidamente, não é? Então, pensem nestas coisas e pensem que a bênção de Deus estará sobre nós se agirmos corretamente com o temor do Senhor no nosso coração. Pensem que as suas ações individuais interferem também na sua comunidade. Deixe um legado para trás. Faça com que as pessoas percebam, não é, que o seu exemplo é um bom exemplo para ser seguido. Deixe um bom exemplo, deixe uma boa influência, deixe um bom legado para aqueles que acompanham você, que convivem com você na família, na igreja, na sociedade, na cidade em que você está. Sustente adequadamente os seus valores, porque a bênção do Senhor estará sobre nós, se assim o fizermos. Que Deus, portanto, assim nos abençoe.